Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como nós vamos utilizar a função C duas vezes dentro da mesma sintaxe, ou seja, a função C aninhada. Nesse exercício, perceba o seguinte, eu tenho aqui alguns vendedores, precisamente 7 vendedores, cada um no primeiro trimestre fez um X de vendas que totalizou isso daqui. E aí, existe o quê? Eu preciso saber o percentual de comissão, o quanto ele vai receber de comissão, se será 5, se será 2 ou 3%, tá? E isso eu quero saber de uma forma representativa. Então, eu quero que apareça aqui 5, 3 ou 2. Na coluna G, eu quero saber o quanto representa esse 5%, 3 ou 2, em cima do total de vendas. Então, aqui ele traz percentual e aqui ele me traz o monetário. E aí, na coluna H, ele vai me trazer o total da comissão, que vai ser o total de vendas mais a comissão que eu tenho aqui. Nessa segunda tabela, eu também tenho a mesma função, eu tenho a mesma finalidade daquela dali de cima. Aqui eu vou ter algo mais separado, mais detalhado, e aqui eu vou direto ao ponto. Pessoal, eu já aproveito para você deixar o seu like, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, para ajudar a fortalecer ainda mais o canal da Ito Nihon Treinamentos. Olha que interessante, vamos começar. No percentual de comissão, eu vou abrir a função C. Se você ainda não viu a função C, eu vou deixar um card aqui acima, onde você vai ver uma videoaula, onde eu falo sobre a função C simples. Então, se você não viu, pausa esse vídeo aqui, corre nesse outro vídeo, para você ver como que a função C simples é facinho, tá? Se o total de vendas, que é o que ele está falando aqui, ó, se o total de vendas for superior ou igual a 3.500, se o que estiver aqui for superior ou igual a 3.500, então o comissionamento será de 5%. 5%. Caso contrário, se abro a segunda função C. Se o total de vendas for inferior a 1.500, então o comissionamento será de 2%. 2%. Caso contrário, o comissionamento é de 3%. Pessoal, perceba que eu não vou abrir uma terceira função C só para usar a resposta de 3% como atributo final. Por exemplo, o que o Excel ele vai fazer aqui? Se ele olhar para o total de vendas e ver que o valor que está ali é maior ou igual a 13.500, então ele já retorna a resposta como 5%. Aí ele vai fazer uma outra análise. Se o total de vendas for menor que 1.500, ou seja, se você vendeu R$1, R$10, R$20, significa que você vai receber 2%. Agora, se não for maior ou igual a 13.500, se não for menor que 1.500, vai ser qualquer coisa entre 1.500 e 3.499, não é? Então, dessa forma, a função C já analisa que a resposta vai ter que ser 3%. Eu vou fechar um parênteses, vou fechar dois parênteses, por quê? Porque eu abri dois parênteses. Vamos dar um Enter? Por ser uma tabela, basta eu clicar aqui, ó, e ele vai auto-completar para as demais. Perceba, pessoal, olha, eu vou selecionar aqui e vou colocar em percentual. Deixa eu só centralizar aqui um pouquinho. Por exemplo, por que ele retornou 5% aqui? Porque o valor é maior ou igual a 13.500. Vamos ver uma outra situação aqui. Por que ele retornou 3% aqui? Porque aqui, se você der uma olhada, é um valor que não é inferior a 1.500 e não é um valor maior ou igual a 3.500. Vamos fazer um teste aqui? Vamos supor que aqui eu vendi R$323. Ainda está dando 1.600. Vamos pegar 200 aqui, já ajuda. Olha lá. Observe que quando o valor ficou abaixo de 1.500, ele retornou 2% de comissão. Aí, você precisa saber agora o quanto representa 5% de 4.500. Aí é uma conta de multiplicação simples. Valor da comissão vai ser total de vendas vezes o comissionamento. E aí eu posso utilizar esse botãozinho para auto-preencher, ou se você preferir, você pode usar a alça de preenchimento para arrastar os outros resultados. Se você quiser mais,
você pode chegar no total e fazer assim, ó, total de vendas mais o valor da comissão. Olha que interessante, pessoal. Vou arrastar aqui o resultado. Se você der uma olhada, isso aqui fica mais fácil na hora de você explicar para algum funcionário, dependendo do departamento que você for, como que funciona, por que ele recebeu aquele valor, não é verdade? Por exemplo, se o Eduardo chegar em você e falar assim, olha, mas por que 4.700? Aí você vai falar, olha, você vendeu 4.500, quem vende acima de 3.500 recebe o quê? Recebe 5% de comissão, esse 5% representa R$ 226,05, então é por isso que você vai receber R$ 4.747,05. Então, dessa forma aqui fica legal, para quê? Para você destrinchar, para você explicar de uma forma detalhada. Mas como você faria isso de uma forma mais direta? Que é o que eu vou te ensinar agora. Nessa tabela aqui de baixo, eu vou montar a mesma função C. Se o total de vendas for maior ou igual a 13.500, então eu já sei que é 5%, não é? 5% em cima do total de vendas. Então vai ser total de vendas, não estranha, eu vou te explicar, mais total de vendas vezes 5%. Mas Edu, total de vendas mais total de vendas vai dar ali seus R$ 9.000. R$ 9.000 vezes 5%? Não, não é isso que ele faz. Lembre-se, a matemática ela também está incorporada no Excel. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma prioridade matemática. Quando eu tenho soma e multiplicação, eu vou priorizar a multiplicação. Então, ele vai fazer 4.500 vezes 5%, vai me dar um valor, vai dar esses 2.226, 226 mais o total de vendas. Caso contrário, se o total de vendas for, deixa eu ver aqui, inferior, né, a 1.500, então eu vou pagar total de vendas mais total de vendas vezes 2%. Então ele vai pagar 2% de comissão se você vender menos do que 2.000, menos que 1.500. Caso contrário, total de vendas mais total de vendas vezes 3%. Fechei parênteses, uma, fechei parênteses, duas. Perceba que na hora de fechar parênteses, a cor desse primeiro que eu fecho é parecido com a cor desse segundo aqui, ó, dessa segunda função C. Ou seja, toda essa expressão que você está vendo aqui, que eu selecionei, pertence à segunda função C. Quando eu fecho o último parênteses, ele pertence à expressão inicial. Dei um Enter. Perceba que se eu arrastar o conteúdo para baixo, deixa eu só tirar essas linhas vermelhas, preenchendo sem formatação. Perceba que os resultados são idênticos aos resultados aqui de cima, só que de uma maneira mais direta, pessoal. Perceba também que o fato de eu estar usando uma tabela me ajuda bastante a identificar os campos. Se você não viu a aula que eu falo sobre tabelas e segmentações de dados, clica nesse card aqui acima para você saber mais detalhes sobre essa poderosa ferramenta chamada tabela e segmentação de dados. Pessoal, compartilhe esse vídeo com a galera, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu aguardo você na próxima videoaula. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.